Governador, bom dia. A primeira pergunta vem da repórter Carla Lima, do estado do Maranhão. Ela pergunta: o governador, o número de leitos de UTI já não é mais suficiente para atender todos os pacientes? Quais as medidas agora para quem já está doente e precisando de leitos de UTI? Na mesma linha, o repórter Sidney Pereira, da TV Mirante, questiona sobre possibilidade de colapso na saúde. Como mencionei ao longo da coletiva, nós temos o diagnóstico de que temos uma ocupação crescente, sobretudo de leitos de UTI na capital. Como mostrei, nós temos uma oferta ainda de leitos clínicos, ou seja, leitos que não são de UTI, na capital. E nas outras regiões também temos uma oferta, neste momento, assegurada. Então, nosso ponto de atenção nesta semana são leitos de UTI na ilha. Como mencionei ao longo da entrevista, nós temos, nesta semana, a abertura de mais 20 leitos de UTI na rede estadual, no caso no Hospital Real, que foi alugado pelo governo do estado, e nós temos o anúncio pela Universidade Federal do Maranhão que abrirá mais 20 leitos de UTI no Hospital Universitário. Com esses 40 leitos, atravessaremos a semana. Nesta semana, vamos receber mais respiradores e, com isso, vamos poder montar mais leitos de UTI para evitar este colapso que pode ocorrer, poderia ocorrer, se não houvesse esses investimentos. Os investimentos, tanto no que se refere a equipamentos, quanto no que se refere a novas unidades e contratação de novos profissionais, no que depender do governo do estado, estão sendo feitos e continuarão a ser feitos. A segunda pergunta, governador, vem do repórter João Anderson Birino, da TV Cidade. Ele pergunta sobre possibilidade de novos hospitais de campanha em São Luís e qual a estratégia para atender, por exemplo, a Baixada Maranhense. Nós temos, graças a Deus, ainda um indicador sob controle na Baixada Maranhense. Nós mantemos lá o Hospital Macro-Regional da cidade de Pinheiro, hospital aberto no nosso governo, e que é a referência para o trabalho ali, além dos esforços dos municípios. Como mencionei, na medida em que os comitês bipartites da ilha e também com a cidade Imperatriz, municípios vizinhos, se instalem, esse modelo de governança também, caso seja necessário, será implantado em outras regiões, a exemplo da Baixada Maranhense. Nós mantemos a atenção e até aqui o número de casos ainda na Baixada sob controle. Nós temos leitos no Hospital Macro-Regional de Pinheiro destinados ao atendimento e temos a colaboração de algumas prefeituras municipais da região. No que se refere a São Luís, o esforço visa a incorporação de novos prédios e também, mais adiante, do hospital de campanha, cuja construção já foi por mim determinada. Governador, a terceira pergunta é do repórter Afonso Diniz, do G1. Como a situação pandêmica do novo coronavírus está afetando o tratamento de outras doenças na rede estadual? Essa é uma grande preocupação nacional, uma vez que nós sabemos que temos alguns fenômenos, inclusive sociais, ou seja, as próprias pessoas estão evitando se dirigir às unidades de saúde para os chamados tratamentos eletivos. E essa é uma atitude de prudência, na medida em que nós temos, infelizmente, no Brasil inteiro, alguns estados mais, outros menos, indicadores pandêmicos bastante expressivos. Então, de fato, nós temos, no que se refere à rede estadual, uma concentração de empenho no que se refere à emergência da hora. A emergência da hora são pessoas que pegam o coronavírus, 80%, felizmente, com sintomas bastante leves e se curam nas suas casas, mas nós temos 20% de pessoas, tal como prevíamos desde o início, que precisam de atendimento hospitalar. E desses, um contingente de 5%, 6% acabam precisando de leitos de UTI. Então, o nosso foco tem sido este. Não temos até agora desativação de serviços. Por exemplo, o tratamento oncológico, no que se refere ao Hospital do Câncer, em São Luís, mas também nas outras regiões que nós mantemos tratamento, tem sido mantido. De modo que, além do coronavírus, outras emergências de saúde também têm sido atendidas. Nós temos unidades de coronavírus e nós temos unidades sem coronavírus, exatamente para que nós possamos, com isso, garantir que essas outras demandas da sociedade emergenciais também possam ser adequadamente atendidas.
A pergunta seguinte vem do repórter Eduardo Bueno, da TV Difusora. Governador, o senhor falou sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. O governo pretende lançar alguma punição para quem descumprir a medida? Nós lançamos a obrigatoriedade do uso de máscaras na semana passada. Nós vamos começar a fiscalização nesta semana e algum sistema de sanções deve ser ativado na próxima semana. Nós estamos dando um tempo de adaptação da sociedade, adaptação cultural, mas também de conhecimento quanto a essa obrigatoriedade. E na próxima semana nós vamos começar a provavelmente aplicar multas para que as pessoas compreendam que é uma medida essencial para a defesa da sua própria saúde e das suas famílias. A repórter Daniela Bandeira, da Band Maranhão, questiona. O governador afirmou que adotaria o lockdown no Maranhão se a ocupação chegasse a 80%. De acordo com a projeção, as medidas adotadas vão garantir atendimento à demanda, evitando o fechamento das atividades? Como mencionei, no caso da Ilha de São Luís, nós estamos, neste momento, nesta segunda-feira, dia 27 de abril, mais próximos do lockdown do que de uma liberação de atividades não essenciais. Exatamente porque estamos constatando que nós temos uma crescente ocupação dos leitos hospitalares. O lockdown significa o bloqueio das atividades, reduzindo-as ao mínimo mesmo, para que com isso nós tenhamos uma circulação ainda menor de pessoas e com isso possamos atenuar a disseminação do coronavírus, que até aqui tem sido bastante acelerada, no caso do Maranhão, especialmente na Ilha de São Luís, mas também em outros estados brasileiros. O repórter João Carvalho, da TV Guará, questiona. Pelos números apresentados pela SES, a porcentagem de profissionais da saúde que tem se recuperado da Covid-19 é maior do que o da população em geral. Isso se deve a quê? Nós estamos acompanhando, claro, com muito cuidado, a situação de todos e todas. No caso de profissionais de saúde, por vezes, não há uma notificação plena, uma vez que, por exemplo, os médicos acabam cuidando da sua própria saúde, porque, obviamente, detêm o conhecimento científico necessário. Mas posso assegurar que todos os medicamentos que estão sendo ofertados e mencionados nacionalmente como eficazes, estão sendo usados para todas as pessoas. Isso vale para a cloroquina, a azitromicina, todos esses medicamentos que têm sido mencionados integram os nossos protocolos e todos os pacientes recebem. Há muitos estudos científicos nesse momento. Ontem mesmo, já tarde da noite, li um deles publicado na Inglaterra, mencionando que os cientistas ainda não sabem explicar as reações individuais ao coronavírus. Nós temos paradoxos. Pessoas que, teoricamente, seriam mais debilitadas têm um coronavírus bastante fraco e pessoas que não têm nenhuma comorbidade, nenhuma ocorrência de saúde, pessoas muito jovens, têm o coronavírus muito gravemente, se instala muito gravemente, muito rapidamente toma conta dos pulmões da pessoa e acaba levando a óbito. Os cientistas, em escala mundial, têm estudado as razões pelas quais há reações individuais ao coronavírus. O tratamento é universal e aguardamos que os cientistas possam responder a todas essas dúvidas, porque há tanta diferença no que se refere às reações individuais quanto a este terrível vírus que, infelizmente, se abateu sobre a humanidade, sobre o Brasil, sobre o nosso Estado.